Se eu fosse, assim, deixar um conselho, seria tomar cuidado com isso. Entenda que a IA é uma solução para seus problemas, mas ela não é a bala de prata. Por que ela funciona tão bem no direito, né? Porque o direito, ele nada mais é que muitos dados, né? Todo mundo que hoje não testou IA deveria ter essa oportunidade, pelo menos dar essa oportunidade para a IA e testar ali no seu âmbito do dia a dia. A IA não substitui advogado, mas o advogado com IA vai substituir o advogado que não usa IA. Olá, seja bem-vindo à Central do Direito, o canal que conecta a você as principais tendências, desafios e inovações do mundo jurídico. Meu nome é Marcos e hoje recebemos Jean Nunes. Ele é cofundador do Grupo Adali, tem mais de 10 anos de experiência na área de tecnologia. Hoje ele veio falar sobre as oportunidades que a inteligência artificial está trazendo e eu vou querer saber principalmente para a área da advocacia. Seja bem-vindo, Jean. E eu vou começar do início. Você lembra qual foi o seu primeiro contato com a inteligência artificial, com a IA? Qual foi o momento que deu esse estalo aí? Olá, Marcos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Ótima pergunta. Tô parando aqui para pensar, refletindo aqui qual foi aqui. A IA, a tecnologia de inteligência artificial, né? Evolui tanto que em 3 meses parece que foi 3 anos de evolução, né? É impressionante, assim, como esses algoritmos. Mas meu primeiro contato foi com o ChatGPT, 3.5 mesmo. No momento do lançamento do ChatGPT ainda não era tão conhecido, aquela euforia. Eu falei, vou testar isso daqui, vamos ver o que é, como que é bom. Minha área de formação é tecnologia, né? Então eu comecei a testar ele no cenário de programação. E aquilo, a hora que eu entendi, a hora que eu vi a performance dele, como que ele organizava as informações e como que ele buscava. Às vezes eu demorava horas e horas, às vezes dias para encontrar um problema. Joguei para ele, ele já trouxe instantaneamente os possíveis problemas e as possíveis soluções. Aquilo foi um negócio, caramba. Minha mente nunca mais faz mesmo depois dessa descoberta, né? Eu acho que todo mundo que hoje não testou IA deveria ter essa oportunidade, pelo menos dar essa oportunidade para IA e testar ali no seu âmbito do dia a dia, né? Então, seja para N aplicação, qualquer aplicação que você vê hoje, que você tenha dúvida, vale a pena o teste, porque aquilo vai mudar uma chavinha na sua cabeça que nunca mais vai voltar a ser o mesmo, né? Foi isso que aconteceu comigo e a partir daí hoje sou entusiasta máximo assim de IA, sempre acompanhando as últimas tecnologias, os últimos avanços, cada vez mais impressionado com o poder da IA, mas foi nesse start, eu lembro claramente sim, como que eu fiquei impressionado na época. Falei, cara, como uma tecnologia consegue fazer isso, né? Isso é possível, né? É muito impressionante. Eu imagino que as próximas gerações vão olhar e falar, gente, como vocês faziam esse tipo de coisa sem IA, né? Pra mim, o primeiro estalo foi... Eu tava comparando anúncios, se eu não me engano. E aí eu tava... Sabe quando tem aqueles anúncios que tem uma descrição gigante do produto, uma coisa mais técnica? E eu falei, cara, tem um anúncio que tá diferente do outro, o que que é? Eu falei, pô, jogar isso daqui na IA, vamos ver. Aí eu joguei, ele resumiu exatamente, isso aqui a diferença técnica é essa, a voltagem é isso. Eu falei, cara, imagina, a coisa que a gente fez a vida inteira, lendo uma coisa no outra, ele já faz em segundos. Isso é só um detalhe, é só uma aplicação básica, imagina algo mais complexo. Mas vamos voltar ainda um pouco mais. Para quem nunca ouviu falar, né, veio aqui pelo título do vídeo, quer aprender, quer conhecer... O que é essa inteligência artificial, né? E para estar aqui, né, para falar da Central do Direito, por que ela está entrando aí no mundo jurídico hoje? Excelente, Marcos. É uma pergunta difícil essa, né? Porque se a gente fala como é a inteligência artificial hoje, esse podcast, por exemplo, vai ficar desatualizado daqui 3 meses. Se eu chegar e falar assim, não, 3 meses já tem outros lançamentos, outras coisas, e vai ser outro cenário. Isso é super normal, vai acontecer. A gente grava outro. A gente vai ficar gravando incansavelmente vários podcasts, é impressionante. Mas na essência, quando a gente fala assim, que independente do cenário que ela vai estar, seja lá no futuro, 10 anos, a essência é a mesma. O que é a essência? É uma tecnologia que aprende com dados, né? Então, hoje, quando a gente fala do ser humano, a gente é muito limitado, a gente é muito criativo, só que a gente tem uma capacidade limitada de aprender, né? Então, a gente tem um limite de informação que a gente consegue armazenar. A IA, o único limite de informação que ela consegue armazenar é o computador, né? No sentido do quê? O tamanho do hardware, o tamanho da máquina que vai processar isso. Inclusive, cada ano está evoluindo também. Então, imagina uma pessoa com o conhecimento que hoje público da internet na cabeça. Isso é a IA. Então, ela acaba destravando muitas tarefas hoje que o humano, ele acaba enroscando, né? Ele acaba sendo muito operacional e ela acaba vindo como um complemento que dá como se fosse um superpoder pra gente, né? Onde a gente é bom,
Por exemplo, ela consegue interpretar textos, né? Identificar num cenário de caos, padrões, apresentar soluções, até tomar decisões em alguns cenários. Decisões muito assertivas que às vezes a gente como humano, por estar enviesado ali, com muitas informações, né? Então eu não estou mais em contexto de negócio, né? Então vou precisar tomar uma decisão aqui. Como às vezes, tanta informação, aí ela já traz filtrado para você e fala, presta atenção nisso, nisso e nisso, né? E quando a gente fala do âmbito jurídico, no direito, né? No direito, no geral, ela acaba sendo, no cenário atual, muitas tarefas repetitivas, né? Então, eu quero encontrar... Ela consegue encontrar jurisprudências com mais precisão. Pode prever ali algumas tomadas de decisões, algumas tendências de decisões nesse sentido. A gente vê também... Por que ela funciona tão bem no direito, né? Porque o direito, ele nada mais é que muitos dados, né? Então, hoje tem dados de processos, né? Os dados das decisões, alguns padrões de escrita, né? Então, às vezes a gente pode pegar um processo que tenha vários termos jurídicos, né, ali no meio e falar, eu quero ter um resumo disso. Você joga na IA, ela vai resumir aquilo com uma eficiência muito grande, trazer para qualquer linguagem, falar, coloca em inglês, coloca em português, coloca para um cliente, por exemplo, uma pessoa leiga entender. Então, ela é muito boa nisso, né? E basicamente assim, tudo isso a IA ela é muito boa, mas ela não substitui o humano. Esse é um erro muito assim, do pessoal que às vezes está iniciando, acha que vai acontecer. Não, a IA vai substituir completamente os humanos. Ela não é boa na parte criativa, né? Na parte de ter o contexto real da situação, né? A tomada de decisão final ali, quando a gente fala do direito, um advogado. Então, quando a gente fala no advogado, ele tem um contexto, ele tem as leis, tudo. Por mais que a IA se esforce, ela nunca vai conseguir chegar nesse mesmo nível. Ela pode ajudar ele, né, a tomar essas decisões, mas substituir é muito difícil. Então, é uma arma, assim, é um superpoder que as pessoas hoje tá tendo acesso, né? A ser mais produtivo, a tomar mais decisão, a escalar, né? Tanto no âmbito de empresas quanto no pessoal. Então, nisso a gente está na frente ainda. Então, o ser humano ainda tem... Na hora de olhar as variáveis para tomar uma decisão, para criar uma ideia, a gente ainda é melhor do que a IA, mas na hora de ter o contexto ali, ela tem muito mais fundamento que a gente nas ideias. A gente chuta mais, então. Exatamente. Legal. E pensando hoje no uso, né? No uso que já está acontecendo agora, você falou que realmente é uma coisa que a cada semana está tendo atualização, mas hoje, qual as principais formas de uso da IA na prática jurídica, né? Perfeito. Ela é muito boa em analisar informações, né? Então, quando a gente pode pegar um grande volume de contratos, um grande volume de informações, um grande volume de processos, ela consegue te trazer o que está acontecendo nesse grande volume de informação, né? Então, você já consegue, digamos, hoje que precisava uma tarefa que precisava de vários estagiários no âmbito jurídico, aí ela vai conseguir fazer esse operacional e é mais assertivo ainda porque ela vai conseguir considerar vários contextos, né? Então, ela vai trazer o resumo ali bem assertivo. Ela consegue também ajudar muito na criação de documentos. Não sei se você já usou no dia a dia para reformular frase, para reformular algumas mensagens. Isso acontece muito no dia a dia que o pessoal usa, só que aí ela vai muito além disso. Então você consegue ajuda da IA para, por exemplo, eu quero fazer uma petição inicial nesse tema, me ajuda com esses termos, me ajuda com esse outro termo. Ela não vai ser aquele cara que fala, vou fazer 100% sua petição inicial, mas ela te destrava para jogar ideias, falar como é que eu piloto essa IA. Eu acho que esse é o grande segredo, assim, quando a gente fala de todas as áreas, inclusive da área jurídica. Mas a área jurídica, ela tem esse diferencial porque tem muitos dados. E a IA ela é a base de dados. Então, quanto mais dados você fornece para ela, mais ela consegue ser assertiva. Então, ela consegue também gerar relatórios preditivos. Inclusive, automatizar até atendimentos com clientes. Então, na área do jurídico, eu já vi casos de automação no atendimento ao cliente ali final. Então, ela faz uma filtragem antes, categoriza aquele cliente, que às vezes é normal, né? Um advogado receber vários tipos de cliente e é difícil para ele gasta muito tempo qualificando. Aí ela consegue fazer isso, ela consegue perguntar para o próprio usuário, né? Algumas automações, para o próprio cliente, categorizar ele, já viu um lead, né? Um cliente potencial muito mais assertivo para o advogado ali, que ele consegue também focar nesse tempo no estratégico, né? Ao invés de gastar esse tempo mais operacional. Entendi. E pensando realmente, você falou, deu um estalo aqui, né? A área jurídica, ela tem um volume de dados gigante, né? Quando você pensa o tamanho de um contrato, normalmente os prazos já são longos, porque normalmente precisa de uma pessoa analisar um processo com muita calma, são muitas páginas. Os livros jurídicos são gigantes, então, né? Tudo no meio tem um volume de informação muito grande e a IA veio para realmente, ela consegue fazer isso em minutos, segundos, enquanto a gente levava semanas. Acho que o impacto fica até mais visível por causa disso.
Já existem ferramentas que você considera que tá tendo um impacto forte, que já está revolucionando a rotina dos advogados? Você tem algum exemplo para citar nessa de realmente um produto que já está funcionando muito bem para advogados? Acho que a gente tem bastante ferramentas hoje no mercado, muitas startups, mas como eu havia dito, eu não vou acabar citando aqui, porque pode ser que você esteja vendo daqui 3 meses, e daqui 3 meses é outro cenário, já é outra coisa, né? São ferramentas que estão em modos experimentais ainda, né? Mas em resumo, assim, aí ela consegue te ajudar do operacional ao advogado. Do operacional, desculpa, ao estratégico do advogado. Né? Mais um que se vem se consolidando, que já é consolidado, foi o que iniciou toda essa revolução. Com certeza, assim, que se fosse indicar uma ferramenta hoje, pelo menos para testar, para quem nunca viu, ou para quem já viu, mas ainda não conhece todo o potencial, é o ChatGPT. O ChatGPT mesmo, o modelo hoje, a gente está na versão 4 ou ali, mas pode ser que já está tendo trabalhado outras versões, 4.5, por exemplo, vai surgir mais evoluções ali, mas, por exemplo, hoje o que já é possível fazer com o ChatGPT, você já consegue, como eu havia comentado antes, rascunhar petições, você consegue revisar contratos, então imagina você otimizando o seu dia a dia ali, conseguindo ter mais tempo livre por conta disso, né? Consegue resumir jurisprudência, ajudar você na criação de argumentos da sustentação, por exemplo. Então, é uma ferramenta, assim, muita gente usa, não desconhece, né? O ChatGPT pensa que é aquele monstro de 7 cabeças, e não é muito tranquilo, cada vez mais está sendo mais acessível. E tem muita gente que usa o ChatGPT só a pontinha do iceberg, né? Só usa, reescreve esse texto, converte isso daqui, qual a melhor versão. E eu acho que um dos grandes diferenciais, né, que isso vai se manter, inclusive, independente do cenário da IA, inclusive até uma nova função, dependendo da área, é o quão você consegue pilotar uma IA. Né? A IA ela é um copiloto seu, então você tem que pilotar ela. Como é que você pilota ela da melhor forma? Eu acho que não tem limite, né? Cada dia eu descubro novas aplicações da IA. Então, é muito teste. Muito teste. Então, no seu âmbito jurídico, você está tendo alguma necessidade, testa a IA. Vê se ela consegue te ajudar com aquilo. E hoje, a gente está falando de texto, mas ela consegue ajudar com muito mais além de texto, com áudio. Então, você consegue mandar um áudio para ela, você consegue mandar uma foto, você consegue, ao nível que está agora, gravar um vídeo em tempo real, ela vai entendendo. Então, se você pegar hoje um objeto, ativar o ChatGPT, a câmera dele, apontar para o objeto, por exemplo, essa caneca aqui, ele vai descrever para você o que é a caneca, ele vai descrever o logo, né, que nem aqui é a central do direito, ele vai te, inclusive, explicar o que é a central do direito, isso em tempo real, né? Então, hoje, atualmente, o ChatGPT, ele não só escreve, né, ele tem olhos e tem ouvidos também, então, vale um exercício de entender como é que eu extraio o melhor dessa ferramenta, porque isso vai ajudar e vai estruturar muito o seu dia a dia, né, e meio que aconteceu isso comigo, já vi relatos de outras pessoas também, mesma coisa, de diversas áreas, não é uma área que eu sou da área de programação, área de desenvolvimento, mas já vi as áreas jurídicas legal e qualquer outra área, acho que isso é independente da área, mas do aumento de produtividade, da tomada de decisão mais assertiva, então é uma ferramenta que complementa muito, como disse anteriormente, é o superpoder hoje que o ser humano está tendo acesso de alavancar todos os resultados ali que ele gostaria de alcançar, almejar todos os objetivos. Legal, realmente, né, essa colocação fez muito sentido na minha cabeça. O potencial dela está diretamente ligado a quem está pilotando ela, né? Então, se você quiser usar a IA no jeito mais simples, show, mas você consegue levar ela para aplicações infinitas. Você pode criar sua aplicação, porque ela só está ali para acelerar o seu processamento de dados. E sabe, Marcos, um ponto também que eu acabei esquecendo de comentar, que eu uso, inclusive, muito no dia a dia, é aprender, para aprender. Então, antigamente, você tinha modelos, né? Hoje, quando a gente fala, você tem um livro, vou ler um livro. Aquele livro, o livro para mim, o livro para você, o livro para todo mundo que comprou aquele livro é o mesmo conteúdo, né? E quando a gente fala da IA, ela consegue personalizar aquilo para você. Então, por exemplo, eu entendo que você tem esse contexto, que você tem esse outro contexto, eu vou personalizar esse conteúdo para entregar da melhor forma para você estudar. Inclusive, você fala assim, eu quero aprender sobre esse termo, essa área do jurídico, mas eu não conheço nada, como é que eu posso começar? Ela já vai fazendo. Aí ela vai falar, como é que eu posso te ajudar mais? Você fala, me explique mais sobre isso. Ela vai customizando. É claro, eu acho que a IA ela está num nível, que é um dos problemas, que às vezes ela inventa uma informação que não é verídica. Mas a base que ela te dá para depois você confirmar isso é muito grande. Então, ela molda ali o seu... Você consegue evoluir muito mais, né? Então, nesse sentido, do que você extrair conhecimentos hoje que seriam
padrão, né? Você precisaria se adequar a eles. Hoje acontece o contrário. O conhecimento se adequa a você para você aprender da melhor forma possível, né? Isso economiza muito tempo. E também para comunicação. Às vezes eu preciso comunicar melhor com o cliente, né? E é um termo muito técnico. Como é que eu transcrevo isso daqui? Falando na área jurídica. Para jogar no ChatGPT, coloque para uma pessoa leiga entender essa decisão da melhor forma. Ou você consegue jogar nuances. Coloca num termo mais vendedor, num termo mais jurídico, num termo mais calmo, né? Ela consegue ter essas variações. Então, uma ferramenta incrível, assim, hoje, que realmente está revolucionando a humanidade. Sensacional. Tô imaginando aprender e aí você fala, cara, faça metáforas que me ajudem a compreender, porque você já conhece o meu perfil, sabe o que eu gosto, quais são os meus interesses. Cara, não tinha pensado nessa aplicação. Sensacional. Hoje, dá para dizer que os escritórios já estão utilizando, já está tendo um aumento de produtividade real, assim, no dia a dia dos escritórios jurídicos? Você já está vendo isso acontecer? Já sim, com certeza. Eu não sei dizer exatamente o quantos desses escritórios estão. Eu, inclusive, participei de uma feira recentemente, né? Tive a possibilidade de conversar com alguns donos de escritórios ali, alguns tomadores de decisão. E eu vi o efeito ao contrário da IA. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas faz muito sentido. O escritório ele tinha bloqueado a IA. Era proibido usar a IA no dia a dia. Eu refletindo, nossa, como é que as pessoas... Não, foi... que a gente vê muito, não, vamos para IA, né, que é o que a gente está acostumado, vamos otimizar o operacional. Muitos escritórios usam, vou otimizar o operacional, vou analisar dados para tomada de decisão, vou melhorar o atendimento ao cliente. Então, todos os dados da empresa, às vezes, você pode jogar na IA, ela vai ajudar nessas tomadas de decisão, né, processar esse grande volume de informação. E isso reduz muitas tarefas repetitivas, muito tempo. E assim, e quando isso aconteceu, eu fiquei intrigado. Eu comecei a questionar, nossa, mas por quê? O que tá acontecendo? Ele começou a responder e tal. Aí eu falei, caramba, faz sentido isso. Assim, foi uma decisão extrema, mas nesse cenário, o que tinha acontecido, né, da IA? É o clássico ali da IA não substituir o humano, né? Então, nesse caso, estava tendo petições ali que estavam inventando leis, jurisprudências. Deu problema, deu ruim. O pessoal não revisava. Estagiário, às vezes, né, ou muito volume, eu não sei o que estava acontecendo naquele cenário, que ia ali para o juiz, ia anexar no processo, mas não existia. Então, imagina o juiz lendo. Eu acho que, inclusive, deve ser um problema dos juízes atuais, né, de identificar, caramba, eu entendi que isso é feito com a IA, mas isso aqui que ela tá falando não existe, né? O juiz colocando na IA dele. Isso aqui tá valendo, tá na lei, ou aí a outra IA inventou? É uma possibilidade, né? Hoje. Então, certeza. Como que a gente pensa... Eu acredito que hoje, antigamente, era muito difícil quando escrever uma petição, né? Você ter bases ali, tudo. Hoje em dia, com a IA, facilitou. Só que é uma armadilha. Que é aquilo. A IA é uma ferramenta que você tem que usar, né? E como ferramenta, você é total responsável por ela. E se você não sabe pilotar ela, você não sabe os limites, até que ponto ela pode ser útil, até que ponto ela é prejudicial, isso vai acontecer. Então esse deu história e falou, caramba, a aplicação dela já está acontecendo, mas tem que ter essa cautela, né? Até que ponto para o meu cenário é útil a IA. E com certeza, assim, isso é até um fato assim, que a gente vê, não só o escritório de advocacia, mas hoje empresas que não estão olhando para a IA, eles vão ficar para trás naturalmente, né? Porque hoje a IA proporciona uma otimização muito grande de todos esses pontos que eu já comentei, e inclusive novos pontos que às vezes os próprios criadores da IA não entendem que aquilo pode ser aplicável. O escritório pode estar usando, as empresas podem estar usando daquela aplicação. Então imagina hoje quantas pessoas já não usam o ChatGPT para diferentes hipóteses. Cada dia a gente descobre novas possibilidades, né? Então eu acho que essa customização pro cenário da empresa, pro cenário do profissional, ela acaba sendo muito útil para alavancar tudo. Então eu já vejo esse movimento acontecendo, vejo receio do mercado, né? Entendo que realmente tem esse problema, mas tem aquela linha tênue entre falar, eu vou implementar do jeito que... Eu ia te perguntar agora, então você é contra a decisão dele de proibir, né? Com certeza. Mas eu entendo o cenário, eu entendo o porquê dessa decisão. É algo que se eu não tivesse o contexto da IA, eu tomaria também. Mas hoje está um contexto de entender o quanto que ela pode agregar versus o custo. Eu acho que ele é um erro de calibragem de até que ponto a IA é útil versus... Você precisa ter alguém monitorando também, né? Ela não substitui. Não pode assumir como tá perfeito o que ela fez e já era, né? Exatamente, Marcos. Entendi. Vamos para um modo mais direto aqui. Principais benefícios que a IA traz para o advogado hoje. Você citou alguns já, mas vamos ver se tem algum que a gente não passou. Perfeito.
Nesse ponto eu já citei alguns ali, mas ajuda ele a ser mais produtivo, principalmente o advogado autônomo. O escritório, no geral, ele vai trazer, né? Como a gente já havia comentado, o jurídico hoje ele é muito dados, ele é muito escrita, ele é muito texto, né? Ele é muita análise. E é todos os pontos que a IA é fenomenal para isso. E quando a gente traz na aplicação ali do dia a dia do advogado, ela consegue desbloquear muitas coisas e liberar o advogado mais pro estratégico, mais pro atendimento ao cliente, mais para conseguir ele organizar e escalar mais. Então, eu vejo isso não só com a advocacia, mas com todas as áreas, mas a advocacia em especial por conta desses pontos, né, de dados. Então, o que eu imagino hoje, que super vale a pena a gente... O pessoal hoje da área jurídica, né, que não existe a aplicação ideal, existe a aplicação que o pessoal está descobrindo que pode ter a IA, né? Então, fazer esses testes, porque você já vai estar um passo à frente de muita gente. De muita gente. Entendi. Dando até a deixa do seu jabá, tem muita plataforma, muito produto que tem IA no meio, assim, né? Otimizando algumas tarefas e que podem ajudar os advogados em outras coisas, né? Como o próprio ADV Dinâmico, que você é um dos co-criadores, e que ele entrega casos e ajuda os advogados a acharem que clientes da forma mais rápida. E eu sei que tem IA ali ajudando na aplicação, na distribuição de casos, em alguns pontos ali da programação dele, né? Não. Excelente ponto. É legal assim falar. Hoje que eu tô falando aqui não é eu acho que a IA é isso, eu já vi o pessoal ouvindo. É algo que a gente usa no dia a dia mesmo, a vivência mesmo. Então, o próprio cenário hoje da nossa empresa é isso, né? Então, o Marcos vê isso na prática, ali, o quanto que a gente consegue ser otimizado com a IA, tanto em termos de tecnologia, né? De aplicações ali, como o Marcos comentou. O próprio ADV Dinâmico, hoje ele respira IA no core dele, quanto no dia a dia da nossa equipe, né? Então, é um dos pontos ali, claro, tendo aquele limite, até que ponto é saudável, mas a gente utiliza muito IA e tem trazido benefícios fantásticos, assim, né? Então, e a meta é usar cada vez mais. Cada vez mais. E agora vamos para o outro lado da moeda. Acho que você citou alguns também, igual esse dos escritórios que às vezes não verificam o dado do que foi criado. Pode ser um problema mandar algo para um juiz, imagina. Mas tem outros riscos que você vê de cara aí que pode ser perigoso do uso da AI, que pode acontecer aí de a gente ter esse costume, dos escritórios terem esse costume? Tem sim, tem bastante risco. É aquilo, o risco é como se fosse, fazendo uma analogia, né? Os carros autônomos. A gente pega hoje um carro autônomo e solta aqui numa rua do Brasil, como é que ele se daria aqui, né, na rua do Brasil? Não sei, é um teste que ele já estava fazendo, mas será que ele vai conseguir desviar de um buraco? Será que ele vai conseguir se adequar bem, sabe? Então, esse mesmo cenário. Será que a tecnologia está evoluída a ponto de substituir o motorista, por exemplo? Ainda aquele cenário ainda o cenário dos carros autônomos ainda é um ponto, né, que ainda está em evolução. O da IA já é um fato que, na maioria das vezes, tem que tomar muito cuidado. Você não pode confiar 100% na IA. Ela é muito boa até certo ponto, né? Então, o risco, que nem eu disse, para escritórios, ela inventar leis, inventar jurisprudência, inventar coisas. Ela tem um negócio que acontece na IA, que é o delírio, né, que eles falam ali tecnicamente. Ela começa a delirar naquilo e inventar, e ela inventa tão bem que você acredita. Ela te convence. Você não prestar atenção, então é sempre bom fazer um double check, né? Na nossa empresa lá, a gente tem 2 IAs treinadas. Na verdade, tem mais de 2, né? Mas resumindo assim, que quando acontece um processo lá, passa por uma IA que passa pela outra para ver se está errado. E diversas vezes a segunda IA já pegou a primeira errando, né? Então, normal, acontece, é tecnologia em evolução, mas a gente ainda tem um fator humano. Porque no fundo, a IA ainda ela tem muito contexto da web, da internet, mas o mundo real é diferente ainda. Né? Ela humanamente não consegue entender. Então o humano ele é essencial ainda. Ela encurta muito o tempo do ser humano ali nesse sentido. Ela faz o que o ser humano é ruim de escalar, né? No operacional. Mas ela consegue ser junto os dois fatores, ele acaba sendo fantástico assim nesse ponto, mas é aquele ponto, tem um limite, né? Então, hoje em dia no mercado tem muitas ferramentas, né? Muitas ferramentas são a cópia do ChatGPT. A gente pega o ChatGPT, conecta nele e faz, vamos criar petição com isso. Legal, mas tem esses pontos. Mas se eu fosse, assim, deixar um conselho, seria tomar cuidado com isso. Entenda que a IA é uma solução para os seus problemas, mas ela não é a bala de prata para os seus problemas, sabe? Ela vai te ajudar. Cada um pode explorar de uma forma diferente. Não existe o certo ou errado. Existe o certo para o seu contexto. Entendi. E você deu o exemplo dos carros autônomos, né? Que ele pode substituir uma pessoa dirigindo.
Aí eu te encaixo a pergunta, a IA pode substituir o advogado? Então pode chegar nesse ponto da IA resolver a questão, tirar o trabalho dos nossos queridos advogados? Eu acredito que essa pergunta é muito polêmica, né? Definitivamente não, assim, não tem como. No cenário, assim, a gente pode falar num cenário de super IAs gigantescos, não sei, talvez 100 anos, quem sabe num cenário muito longo, aí é muito difícil prever. Mas no curto prazo, aí, até 10 anos, o próprio judiciário hoje já está implementando muitas tecnologias, até para auxiliar o próprio juiz na tomada de decisão de IA. Ela vem muito como um complemento. Eu acho que o número de processos que a gente tem hoje no Brasil é um volume muito grande, certo? A quantidade de pessoas hoje que precisam de advogado é muito grande. A IA vem com um fator para conectar isso, democratizar mais isso, mas ela não substitui. Ela não substitui esse fator humano ali do acompanhamento, da tomada de decisão, né? Da estratégia. Eu acho que ela potencializa tudo isso, né? E aquilo, como eu havia comentado, hoje o advogado que usa IA e o que não usa tem uma diferença muito grande. No sentido da prática, né? Não falando assim, eu contratei esse advogado, não assim como cliente, mas eu falo no dia a dia. Então, e tem níveis de uso da IA. Tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, até o ponto que o cara tá explorando tanta IA que nem os próprios criadores da IA sabem que aquilo poderia ser possível, sabe? Então, eu acho que é uma escala, mas sempre vale começar ali. Não precisa começar ao máximo o seu especialista daquilo. Mas se começar o ChatGPT, por exemplo, já vai trazer um insight ali, né, nesse ponto. Então, indo por esse caminho, a IA não substitui o advogado. Mas o advogado com IA vai substituir o advogado que não usa IA. Caramba, faz sentido. E aí me veio até na cabeça aquela questão do escritório que a gente comentou, né? O que vai ser daqui pra frente do escritório que você comentou que proibiu a IA? Você acha que esse cara vai estar muito atrás dos outros que estão investindo nisso, que estão tentando usar da melhor forma? O cara que cortou ali, proibiu, não dá para acessar o GPT no computador dele, na rede dele ali do escritório. A curto prazo vai parecer uma decisão assertiva. Falar, caramba, ó, não tá tendo erros, né? Então, a gente tá indo, não tô conseguindo usar IA. Vai parecer. Mas seria, digamos assim, fazendo uma analogia. É como se fosse um escritório hoje que eles não tem Instagram, que não tá um site no Google, né? Então, a evolução desse ponto, né, vai acabar ficando naturalmente para trás. Naturalmente, infelizmente, sim. Hoje, o aparato tecnológico que a IA proporciona de evolução para as empresas, para os escritórios, ele é muito grande. Então, tem erros. A gente tem que entender como é que usa. É uma ferramenta, né? Como é que você usa da melhor forma. Mas sim, a concorrência cada vez mais acirrada, né? Temos essa mudança tecnológica em vários âmbitos. Então, o ponto também que eu falo, se a IA já está sendo usado no judiciário brasileiro, em diversos aspectos, né? Por que não no escritório? Então, se ela fosse tão ruim assim, o Brasil não estaria olhando para isso, né? Então, uma coisa que é interessante do Brasil é assim, apesar de ter todos esses problemas, ele é muito voltado para a tecnologia, né? Então, infelizmente, sim. Respondendo a sua pergunta direto. Espero que eles consigam reverter essa situação, né? Ali, entender melhor, ou trazer alguém que realmente entende, que às vezes tem isso. Às vezes o pessoal não tá... É uma área mais... O direito é uma área mais conservadora, né? Uma área mais ali, digamos assim, de conceitos de centenas de anos, né? Mas quando a gente vem para essa mudança de tecnologia, é muito difícil acompanhar. A gente que eu sou da área de tecnologia é difícil, imagina para as outras áreas, sabe? Mas o fato de você ignorar tem consequências. Justo. E, bom, você já chegou a comentar sobre o GPT, né? Eu imagino que seja um pouco da resposta dessa última pergunta que eu tinha anotado, penúltima. Sobre quem não utiliza ainda, quem não começou, tá vendo esse vídeo, achou a gente no YouTube com o nome aqui de IA para advogados. É o GPT mesmo, a solução que você recomenda para iniciar? Se não é, qual que é a outra? Por que é o GPT? Qual que é a sua opinião aí de melhor forma de iniciar com a IA? Perfeito, Marcos. Eu já vi muitas ferramentas de IA no mercado, né? Como eu havia comentado. E, nossa, cada vez uma ferramenta nova surgindo, com proposta muito boa, inclusive. Só que assim, eu não vou indicar aqui porque eu não conheço. Não sei como é que performa no dia a dia. E também não sei nem se vai existir daqui a algum tempo, né? Tem essa questão das alterações. Então, o que é o seguro? O GPT. O GPT é a base de tudo isso. Ele é a evolução, então é o que se vale testar. Eu acho que vencer essa barreira. Eu acho que tem uma barreira ali. Que foi o que eu passei lá no começo. Quando eu passei no começo. Eu tinha um certo preconceito com o IA. Eu falava, mais um chatbot. Eu tinha chatbot. A chatbot conversa não é algo tão interessante. Até
testar e entender o potencial dela. Então, hoje, se você está na etapa de ainda não compreende muito bem a IA, por mais que eu explique, por mais que as pessoas expliquem, você ainda não vai conseguir entender. Da mesma coisa que aconteceu comigo. O pessoal falava, você só vai entender mesmo o potencial na hora que você realmente testar na prática. Então, cria uma conta no GPT lá, ele tem o plano grátis, já consegue fazer muita coisa. Se achar que vale ter uma assinatura, assina, começa a testar. E aí, meu caro, você vai... Aí é uma coisa que não volta mais. Você tomou aquela pílula que... Já era. Você vai ficar um entusiasta de IA, vai começar a ver a aplicação em todos os lugares. E quando isso, cada pessoa tem uma aplicação diferente. Vai ter braços novos aí que você vai perceber que você vai ter. Não, legal demais. Jean, muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu tenho uma última pergunta e encerro por hoje. Agradeço novamente. Dá uma prospecção, né? Pensando na verdade, uma projeção, né? Como você imagina o direito daqui a 10 anos com esse avanço, né? O cara que é o contrário do que parou, o cara que está focado em IA, já percebeu que tem o potencial. O que você vê esse cara fazendo, essa área daqui a 10 anos aí? Nossa, pergunta aí. Pergunta complexa, porque hoje a IA, quando a gente fala, né? É recente, muito recente. Se a gente fala comparado com a internet, comparado com outras invenções da humanidade, é muito recente. Mas o impacto que ela causa já no dia a dia é impressionante. Já mudou a humanidade. Hoje não é o fato de a gente falar, vai mudar a humanidade. Ela mudou, já está mudando a humanidade. E quando a gente fala assim, para um cenário de 10 anos do avanço dela, tem muita coisa ainda para acontecer. Se em 3 meses já é difícil prever o que vai acontecer. Então, antigamente a gente falava texto. A IA era muito boa de texto, legal. Hoje ela já tem olhos, hoje já tem ouvido, já sabe escrever, né? E quando a gente fala do âmbito do jurídico em si, o judiciário, né, brasileiro já está adequando muitas dessas tecnologias. Eu acho que a IA, assim, quando a gente fala pro âmbito em 10 anos do judiciário, ela vai ser uma revolução muito maior do que os processos digitais, muito maior. Eu acho que assim, é questão de tempo para isso acontecer. Ter os encaixes, ter a melhor forma, tem aquele entendimento para saber aonde que ela vai ser a empregada, né? Ali, mas eu imagino ela tornando a justiça cada vez mais acessível, a advocacia cada vez mais estratégicas ali, e coisas operacionais hoje que a gente se preocupa, que é difícil escalar, ela vai estar dominando. Ela vai estar dominando, e a gente já não vai falar assim, aquilo, a IA, hoje eu devo ou não usar a IA? A gente já vai respirar como se fosse a internet. Vai ser tão normal que a gente nem vai saber que está usando. Assim, é aquela frase que você tinha comentado, Marcos, no começo. Como é que é possível o pessoal viver sem internet no passado? Como é que é possível viver sem a IA? Que a internet ajudou muito, mas a IA ela tá num nível tão avançado assim de conectar. Imagina, se o humano sempre teve limitações. A IA ela tá quebrando essas limitações, né? Nesse ponto, então. Na minha visão, ali, quando a gente fala do cenário da IA, do judiciário, em 10 anos é muito difícil prever. Tem muita coisa para acontecer, mas o impacto, com certeza, vai ser gigantesco. Nos próximos 3 anos já vai ser, 5 anos nem se diga, 10 anos, então, acho que a dica que eu digo aí para todo mundo é não fique de fora disso, que é o futuro, é o presente, já foi o passado, é o presente, e com certeza vai ser o futuro ali, e quem não tiver alinhado a isso, vai ficar para trás. A IA não vai substituir, mas as pessoas que pilotam a IA vai substituir as que não tem a vantagem, né? Acho que quanto Perfeito. antes você entrar nessa onda, mais vantagem você tira da aplicação dela, né? E um exemplo, né? Você falou sobre isso, daqui é tão comum que você nem percebe que você está utilizando, ele está integrado aos produtos, né? Perfeito. É como a gente sente com a própria internet, é como a gente sente com o avanço da internet. Hoje em dia tenta ficar um dia na rua com 3G só, sem o 4 ou 5G. É maluco, você fala, nada carrega, não funciona. Por quê? Porque a gente está acostumado já com 5G hoje, e tudo que é bom assim a gente acostuma mais rápido ainda. Imagina o potencial que a IA vai ter daqui a 10 anos, é bizarro e é legal de imaginar. Bom, Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Jean, pela presença e até a próxima. Eu que agradeço, Marcos. Muito obrigado por essa oportunidade ali, estar compartilhando aqui um pouco com o pessoal sobre IA. E para você que chegou até aqui, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e escreve aqui embaixo o que você achou dessa conversa. Me dê sugestões do que você quer ver aqui na Central do Direito e um abraço!